Os corvos adquiriram uma reputação sinistra e misteriosa na cultura pop, mas estão entre os animais mais inteligentes do reino animal. E não, os corvos não são urubus e nem sequer são parentes deles. Na realidade, os corvos são parentes das aves do paraíso. Sim, parentes distantes, mas os corvos e aves do paraíso são todos membros da grande família Corvidae, que inclui aves do mundo inteiro como corvos, gralhas, pegas e gaios. Você vai conhecer agora algumas dessas curiosas aves, seus símbolos, história dentro da cultura popular e crenças. Curta, compartilhe, se inscreva, acione o sino de notificações para receber mais vídeos aqui do Observatório da Natureza. Os fósseis de corvídeos são achados a partir das rochas do Mioceno. No Brasil temos algumas espécies como a bela gralha de crista negra, também a gralha cancã e a gralha azul, em especial na região sul do Brasil. A gralha azul é uma das maiores responsáveis pela ecologia da Mata Atlântica e dos bosques de araucárias no sul do Brasil. Ela estoca os pinhões da araucária, escondendo no solo ou em troncos podres, mas alguns acabam não sendo consumidos e muitos destes germinam produzindo novas árvores. Desta forma, a gralha azul ajuda na preservação da majestosa araucária, uma árvore que abriga ao seu redor centenas de outras espécies vegetais e animais deste ecossistema. No hemisfério norte, os gaios têm o mesmo hábito, escondendo bolotas de coníferas num raio de 5 km para comerem durante o inverno. Estas aves podem esconder até 5.000 sementes. E muitas dessas, também não consumidas, gerarão novas árvores. Os gaios do mato na Califórnia lembram inclusive de que tipo de alimento esconderam e, se for perecível, de quanto tempo este alimento aguenta escondido sem estragar. Na Eurásia encontramos a pega, um corvídeo que tem uma inteligência que supera a inteligência de cães e gatos. A pega é uma ave de bico pontudo e longa cauda que tem uma capacidade de se reconhecer em espelhos, tem um grande nível de comunicação entre a espécie e já foi observada em ritos sociais que aparentam ser um tipo de luto ou sentimento de pesar. Corvos já demonstraram capacidade de trabalhar em equipe quando alguns foram vistos levantando tampas de lata de lixo para que os companheiros peguem alimentos. Parecem ser capazes de aprender com a observação, pois os corvos já foram vistos deixando nozes na faixa de segurança e aguardando que carros a quebrassem para, depois do sinal fechar, coletar o seu alimento. Sabe-se que os corvídeos têm memória de precisão, pois observam onde outros pássaros guardam seu alimento e são capazes de ir depois no local para roubar e esconder em seu próprio esconderijo, lembrando até 9 meses depois de onde foram guardados. Corvídeos brincam de jogos como acrobacias aéreas, equilibrar varetas, rolar pinhas, e sua reprodução é altamente avaliada pelas fêmeas. Os corvos são um dos poucos animais, junto com os primatas, capazes de produzir ferramentas e criar culturas. Improvisar e inventar ferramentas é uma habilidade que demonstra os maiores índices de inteligência animal que se conhece. Além disso, são extremamente adaptáveis ao clima e comem qualquer coisa, seja carniça, carne, peixe, invertebrados, frutas, sementes, bagas e lixo. Os corvos, na sua adolescência, formam bandos onde vivem em equipe até acharem seu par, formando a partir daí casais monogâmicos. Existem muitos tipos de corvos, inclusive de cores diferentes, embora os corvos pretos sejam os mais famosos.
Todos os corvos fazem parte da família Corvidae, que é uma das 10 famílias da superfamília Corvoidae. Onde estão famílias como os Monarchidae, do Papamoscas do Paraíso, a família dos Laniidae, do Picanço, a família Dicruridae, dos Drongos, os Menuroides e os Paradisaidae, que são as aves do paraíso. Em algum momento, aves Corvoidae migraram e foram ficando isoladas nas ilhas da Oceania entre Papua e a Austrália, e foram desenvolvendo características muito peculiares para seus ritos de acasalamento, cores e plumas. Mas, em essência, se você olhar atentamente, ainda haverá o mesmo modelo de bico e forma corporal generalista dos Corvoidae de todo o mundo, inclusive a grande inteligência destas aves. O bowerbird da superfamília Menuroide são conhecidos também como pássaro-pavilhão, porque constroem caramanchões terrestres feitos com gravetos complexamente decorados com detalhes em cores vivas e específicas de seu próprio gosto. Há 90 espécies dessas aves, em geral comedoras de frutas e vegetais, distribuídos na região Austro-Papua da Oceania, e 10 espécies endêmicas na Nova Guiné. Estas aves têm uma média de vida acima das outras aves, sendo que algumas espécies chegam a viver 26 anos. O mais famoso é o bowerbird de cetim da Austrália, cuja fêmea é de cores discretas, quase camufladas, exceto pelo olho, enquanto o macho é de um preto reflexivo com olho púrpura. O ritual deles consiste no macho construindo um caramanchão exibitório, ao qual ele seleciona tudo o que encontra na cor azul, com frutas, flores, conchas e restos de plástico e artigos humanos como tampinhas, canudos, canetas e outros. A ordem é meticulosamente arranjada e se algo for movido do lugar que ele deixou, ele conserta imediatamente. A fêmea fará 2 visitas, uma durante a construção, na ausência dele, e outra depois de pronto para observar a exibição dele. Se ela o selecionar, então ela irá construir o ninho e cuidar dos filhotes depois da união. Ninguém sabe exatamente como estes comportamentos se desenvolveram e por que determinadas cores impressionam determinadas aves, nem como desenvolveram e o que a arquitetura do caramanchão comunica para a escolha da fêmea. Obviamente que se supõem interpretações sobre o comportamento determinar certos aspectos da saúde da ave, mas estamos falando de animais extremamente inteligentes e tudo não passa de suposições. A família Paradisaidae é a família das aves do paraíso, cuja maioria é encontrada em Papua Nova Guiné e no leste da Austrália, tendo 42 espécies conhecidas que estão entre as aves mais belas do planeta. Chamam a atenção para sua plumagem exuberante em geral dos machos dimórficos das fêmeas, usada para a seleção sexual. Vivem em densas florestas onde seu colorido comunica a saúde e vigor dos pretendentes. Alimentam-se de frutas e artrópodes. Muitas delas ainda guardam uma semelhança com seus parentes distantes, os corvos, como podemos ver na aparência do corvo do paraíso. A ave do paraíso de Wilson é endêmica de 2 ilhas do arquipélago de Papua Ocidental. O macho é típico por sua dança entusiasta, por seu hábito de deixar o local de dança minuciosamente limpo
e por suas cores vibrantes e as penas da cauda em forma espiral. A ave do paraíso-rei também é da Nova Guiné e ilhas ao redor. É uma das menores e mais coloridas, com plumas em forma de leque. A ave do paraíso-rei da Saxônia é das florestas nas montanhas da Nova Guiné e tem enormes penas saindo de sua cabeça que parecem até antenas. A ave do paraíso Parotia cephalata também tem penas na cabeça que lembram antenas, mas seu corpo negro tem um leque peitoral impressionante de cores iridescentes e um olho azul hipnótico. Esta pequena criatura é capaz de danças entusiastas e movimentos vigorosos com as asas que fazem ela parecer que está usando um poncho. O macho do magnífico Riflebird tem uma estratégia semelhante, abrindo suas asas e levantando a cauda com penas negras aveludadas, que fazem destacar no seu papo recoberto de azul esverdeado cintilante. E por falar em cores, a ave do paraíso azul se posta para exibição de cabeça para baixo, fazendo com que as penas criem um movimento característico. A astrápia de cauda fita tem duas longas penas caudais, assim como as chamadas foice de bico curvado. Mas a mais conhecida é a ave do paraíso Ragiana, símbolo da bandeira da Nova Guiné, uma das maiores de todas e amplamente distribuída. Suas penas, muito cobiçadas, são inclusive usadas como ornamento de algumas tribos de aborígenes de Papua. Quem diria que o sinistro corvo visto ao redor de carcaças, aqui na abundância de frutas tropicais desta região do mundo, se transformou em símbolo do paraíso. Estas aves são tão belas que receberam seu nome considerando que seriam o padrão de beleza das aves do Jardim de Deus. Mas é muito curioso como os corvídeos, em especial o corvo, é um animal muito presente e destaque de várias histórias bíblicas. Em todo o mundo há relatos do dilúvio. Na verdade, tradições antigas do dilúvio são encontradas entre povos que nunca se conheceram e nunca tiveram contato entre si, como por exemplo nativos da América e povos da Europa ou da Ásia, e isso em épocas remotas da nossa história. O curioso é que estas histórias colecionadas em todo o mundo sempre têm os mesmos padrões, com um barco, um casal fiel a Deus, animais salvos no barco, chuva e inundação, arco-íris, uma montanha. E em muitas dessas histórias, em lugares diferentes do mundo, há o relato de que os sobreviventes soltaram um corvo para buscar terra seca em algum lugar.
Em Gênesis 8, verso 7, Noé solta um corvo que ia e voltava antes de soltar a pomba que trouxe um ramo em seu bico. Justamente um corvo aparece em narrativas do dilúvio de índios americanos, povos da Eurásia e mesopotâmicos. O corvo é o mensageiro de Noé em busca de terra seca e aparece preservado com esta mesma ideia de mensageiro em outras tradições e crenças do mundo inteiro. Mitos do corvo como auxiliar da criação aparecem na Sibéria e entre nativos americanos, onde ele é um personagem folclórico muito conhecido. Assim como os corvos servem o deus Odin dos nórdicos, e nos mitos celtas, o corvo é um animal mágico. Em muitos casos, especialmente na Europa, os hábitos necrófagos dos corvos acabaram lhe dando uma má reputação mística, mas na Bíblia sempre o corvo foi retratado como um dos animais mais inteligentes e inclusive usados por Deus. Quando Deus alimentou milagrosamente o profeta Elias, escondido na fronteira do Jordão, o texto de 1 Reis 17 diz que Deus escolheu os corvos para que estas aves levassem ao profeta pão e carne todas as manhãs e todo final de dia. No paraíso, ou na seca, Deus alimenta seus escolhidos e seus animais. O Salmo 147, 7-9 diz que devemos cultivar o hábito de canções de ações de graça, louvor a Deus. Pois é Deus quem rega a terra e é Ele que dá alimento aos animais, aos homens e a todas as criaturas. E no verso 9, aos filhos dos corvos quando clamam. Se você está no paraíso ou no vale seco, seja uma pessoa grata a Deus e será muito mais feliz.